Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de harmonia, dessa vez a primeira aula sobre harmonia negativa. Muito interesse tem sido criado e muito tem se falado a respeito da expressão harmonia negativa, sobretudo depois que o incrível Jacob Collier falou sobre isso, e especialmente numa entrevista que fez com o também extraordinário John Lee. Entretanto, o conceito, inspirado na obra A Theory of Harmony, do suíço Ernst Levy, dificilmente é explicado de forma clara e abrangente. Então, se você quer realmente entender a harmonia negativa e ter algumas dicas de como usá-la na prática, fique comigo. Eu sou o Pedro Dias e se você está gostando do conteúdo do canal, por favor, compartilhe e se inscreva, ativando o sininho. Vamos lá? Uma possível definição bem sucinta de harmonia negativa é notas relacionadas por inversão intervalar em torno de um eixo específico para cada tonalidade. Eu sei que isso não é suficiente, mas vai ficar mais claro. Primeiro a gente tem que entender o que é inversão intervalar. E eu creio que a forma mais fácil de fazer isso é através de imagens. Para isso a gente vai usar o círculo que representa o espaço de classe de notas. O espaço de classe de notas é comumente representado por um círculo com 12 pontos, como um relógio. Nele, cada ponto representa uma classe de nota, onde o lugar das 12 horas, ou 0 hora, representa a classe de nota Dó. Por que classe de nota? Porque ele representa qualquer nota Dó, ou todas as notas Dó, em qualquer oitava. No lugar do 1 temos o Dó sustenido, o Ré bemol, no 2 o Ré e assim por diante. O espaço de classe de notas é útil para ajudar na compreensão de várias coisas ligadas à música, intervalos, escalas, acordes, etc. Inclusive inversão intervalar. Acordes ou outras estruturas podem ser representados no espaço de classe de notas como figuras geométricas. A tríade de Dó maior, por exemplo, pode ser representada assim. Todas as tríades maiores vão ter essa mesma estrutura geométrica. Ao girar essa estrutura, deslizando ao longo do círculo, nós temos todas as transposições da tríade maior. Aqui Ré bemol maior, aqui Ré maior, etc. Para obtermos a inversão intervalar, o que não é a mesma coisa de inversão de acordes, ou seja, mudar a nota do baixo, basta virar ou flipar a estrutura. Quando viramos a estrutura geométrica em torno de um eixo, digamos, um eixo que passa pelo Dó e pelo Fá sustenido, cada nota de um lado do eixo irá se mapear numa nota que está no lado oposto do eixo, em posição correspondente. Nesse caso aqui, o Dó, como está no eixo, se mapeia nele mesmo. O Mi se mapeia no Lá bemol e o Sol se mapeia no Fá. Desse modo, ao virarmos a estrutura sobre esse eixo, obtemos Fá, Lá bemol e Dó, ou seja, uma tríade de Fá menor. Podemos dizer então que a inversão intervalar de Dó maior em torno desse eixo que passa pelo Dó é Fá menor. Vamos representar de outra forma. A inversão intervalar se obtém percorrendo as mesmas distâncias dos intervalos que formam a estrutura, só que na direção oposta. Se no Dó maior nós temos uma terça maior e uma quinta justa acima do Dó, para obter sua inversão intervalar nós temos que medir uma terça maior e uma quinta justa a partir de Dó, só que para baixo. Ou seja, nós vamos ter Lá bemol e Fá, ou seja, Fá menor. Isso quer dizer que Fá menor é a inversão intervalar de Dó maior. Observe que aqui também nosso eixo é a nota Dó. Lá bemol e Mi são equidistantes desse eixo, assim como Fá e Sol. A tríade de Dó maior, portanto, invertida, se transforma na tríade de Fá menor. Voltemos ao espaço de classe de notas. Temos aqui a representação geométrica da tríade de Dó maior e da tríade de Fá menor, que são relacionadas por inversão intervalar em torno do eixo central do círculo, o eixo que passa pelas classes de notas Dó e Fá sustenido. Ao invertermos uma tríade maior, sempre obteremos uma tríade menor. Mas que tríade menor obtemos depende do eixo em torno do qual realizamos a inversão. Se mudamos o eixo, mudamos a transposição da inversão. Por exemplo, vamos deslocar esse eixo para que ele passe, digamos, pelas classes de notas Si e Fá. Agora, o Dó passa a se mapear no Si bemol, o Mi no Fá sustenido, ou Sol bemol, e o Sol no Mi bemol. Portanto, ao inverter a tríade de Dó maior em torno desse eixo, obtemos a tríade de Mi bemol menor. O eixo pode inclusive passar por um ponto intermediário entre duas classes de notas. Por exemplo, em torno deste eixo, o Mi se mapeia no Mi bemol e o Dó e o Sol se mapeiam um no outro, pois estão em pontos equidistantes do eixo. Ao invertermos Dó maior sobre este eixo, como você já deve estar percebendo, obtemos a tríade de Dó menor. E é justamente este eixo, que se encontra no meio do caminho entre Dó e Sol, que é utilizado para a harmonia negativa na tonalidade de Dó. Ou seja,
O eixo em torno do qual se realiza a inversão intervalar, denominada de harmonia negativa, se encontra no ponto médio entre a tônica e o quinto grau da tonalidade. Agora a gente pode atualizar a nossa definição para algo mais preciso. A harmonia negativa é notas ou conjuntos de notas relacionadas por inversão intervalar em torno do eixo que se situa entre a tônica e o quinto grau da tonalidade. Aqui vemos as relações de inversão intervalar em torno desse eixo. As notas de um lado do eixo se mapeiam nas notas do lado oposto. Eu recomendo que você tenha em mãos uma tabela como essa, ou desenhe uma, sempre que precisar encontrar as inversões de qualquer estrutura. É fácil encontrar no piano esse mapeamento. Se você tocar as duas notas entre as quais o eixo passa, nesse caso Lá e Si bemol, mas poderia também ser Mi e Mi bemol, o que daria no mesmo, basta ir subindo uma nota e descendo a outra cromaticamente para encontrar todos os pares de notas do mapeamento. Se estivermos em Ré, por exemplo, tocamos Lá e Ré e percorremos cromaticamente até que as notas se encontrem numa nota só, ou em duas notas adjacentes, como é o caso quando o eixo passa por entre duas classes de notas. Nesse caso aqui ilustrado, colocamos o Ré acima do Lá. Se fosse o contrário, as notas se encontrariam na outra ponta do eixo, Fá e Fá sustenido, mas o resultado seria o mesmo. Voltemos para Dó maior. Aqui temos as notas da escala de Dó maior. Abaixo delas, as notas correspondentes que estão do outro lado do eixo, ou seja, a escala de Dó maior negativa, por assim dizer. Essa escala pode ser vista como um Sol frígio, ou pode ser vista simplesmente como a escala de Dó menor natural. Por isso, os acordes da harmonia negativa de uma tonalidade maior soam como um acorde de empréstimo modal, pois são acordes que pertencem ao campo harmônico menor natural. Uma outra peculiaridade da inversão em torno desse eixo específico é que cada nota instável da escala se mapeia em uma nota instável da outra escala. Notas instáveis, marcadas aqui em vermelho, são as notas que não pertencem ao acorde de tônica e que tradicionalmente atraem ou pedem resolução nas notas estáveis, ou seja, nas notas da tríade de tônica. Portanto, os acordes relacionados por inversão em torno desse eixo têm as mesmas qualidades, de estáveis ou de instáveis, tendo, portanto, o potencial de serem um tanto intercambiáveis, pois o acorde negativo de um acorde instável também vai ser instável. Isso acontece porque esse eixo está associado às quintas, por ele se situar entre o primeiro e o quinto grau da escala. Uma outra forma de representarmos o espaço de classes de notas é pelo ciclo de quintas. Aqui nesse círculo, a sequência de classes de notas não é cromática, mas por quintas, ou quartas, dependendo do ponto de vista. O eixo de inversão da harmonia negativa se situa entre Dó e Sol aqui também, e as relações entre as notas são as mesmas. Podemos usar o mesmo diagrama para representar as tríades relacionadas. No lado direito desse diagrama estão as tríades do campo harmônico de Dó maior, e no lado esquerdo as tríades negativas correspondentes, ou seja, as tríades que pertencem a Dó menor natural. Uma progressão por quintas, por exemplo, um 2-5-1, quando invertida, se transforma numa progressão que vai para o 1 pelo lado oposto do ciclo das quintas. Um bemol 7, 4, 1. Quando acrescentamos sétimas aos acordes do campo harmônico, acontece algo curioso. A maioria dos acordes invertidos adquirem outras fundamentais. Sol com sétima, por exemplo, se mapeia em Ré meio diminuto. Para que mantenhamos as mesmas relações entre fundamentais que existem entre as tríades, temos que considerar os acordes como acordes com sexta acrescentada. Ao invés de Ré meio diminuto, por exemplo, pensamos em Fá menor com sexta. Ao invés de Sol menor com sétima, que é o negativo de Ré menor com sétima, temos que considerá-lo como um Si bemol com sexta, e assim por diante. Então uma progressão assim, invertida, soa assim. Quando acrescentamos nonas, aí então o sistema começa a não funcionar mais tão bem, no sentido de que fica ainda mais difícil considerar as notas do ciclo das quintas como fundamentais. Por isso vemos que o sistema tem limites quanto à consistência de um dos seus atributos propalados por Jacob Collier. E se tomamos acordes com quintas omitidas, funciona menos ainda nesse sentido. No entanto, o sistema tem uma coerência, como qualquer outro par de conjuntos relacionados por inversão intervalar, ainda que sua utilização como fonte de vocabulário harmônico tradicional seja limitada. No próximo vídeo iremos examinar mais a fundo esses limites e vamos também investigar exemplos de seu uso, além de sugerir outras formas possíveis de utilizá-lo. Até lá, vamos examinar só um exemplo de um dos usos possíveis, o de substituição.
Nesta harmonia de Carneirinho, alguns acordes foram substituídos por suas versões negativas, marcadas em vermelho. Vamos ouvir? Obrigado pela audiência e até a próxima.